Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de comunicação e negociação, e no episódio de hoje, dia 3 de novembro de 2023, falaremos sobre possível venda da The Body Shop pela Natura. Também vamos falar sobre a recuperação judicial da South Rock, que detém aqui os direitos do Starbucks aqui no Brasil, dentre outras marcas. Vamos falar um pouquinho sobre social media, com a perda de valor do X, ex-Twitter, e também o modelo de assinatura do Facebook e do Instagram na Meta. Por fim, discussão do Journal, a gente vai falar sobre os benefícios ao adotar e no falecimento de pet, além dos pets dentro do ambiente de trabalho, uma notícia aqui que a gente pegou para discutir no final do episódio de hoje. E para me ajudar nas análises, nas discussões também, eu estou aqui com o nosso instrutor de estratégia e negociação, Yuri Salomone. Yuri, muito obrigado pela participação, bem-vindo de volta. Olá, Habib, olá, ouvintes, sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o momento que você está escutando esse podcast hoje. É um prazer estar aqui mais essa semana, Habib. E o nosso parceiro de bancada aqui, né, o Goraieb, está no finalmente das férias dele lá no Velho Continente. Estamos com saudade de você, Goraieb. Seja bem-vindo de volta semana que vem. Contamos com a sua participação. E vamos lá, Habib, que tem bastante notícia interessante e a última é bastante polêmica. Pois é, bastante coisa para a gente comentar. E para você que atua em alguma empresa e tem interesse em desenvolver seu time ou até mesmo os seus conhecimentos através de alguma parceria, eu estou falando isso porque a gente hoje está com uma série de parcerias com empresas, a gente desenvolve os treinamentos corporativos, mas também muita empresa tem interesse em trazer os seus colaboradores para os nossos cursos, né? E a gente, essa semana, fechou aí uma série de parcerias, temos uma série de novos alunos de algumas grandes empresas aqui do Brasil. E se você tem interesse em desenvolver essa parceria para receber eventualmente algum desconto pela quantidade de alunos que vêm para os nossos cursos, ou quer desenvolver algum aluno ou aluna especificamente, algum colaborador ou colaboradora em algum tema, conta com a BTC. Tá? A gente está com os cursos com inscrições abertas e através dos nossos canais oficiais dentro do nosso site, que está com o link na descrição, você consegue entrar em contato com a gente. Eu vou bater um papo com você para a gente poder estruturar uma boa parceria e trazer os colaboradores para se desenvolverem com a gente, seja no General Business Program, nosso curso de negócios para quem está no início de carreira, seja no Strategy and Finance para líderes, gestores de áreas, etc., ou no Pricing Strategy Program, que é nosso curso específico de estratégias de precificação, além, claro, do nosso curso de Excel e modelagem, o EBP. Bom, os links estão na descrição. Se você quer se desenvolver por conta, é claro que você está super convidada, super convidado a participar dos nossos cursos. Boa parte deles para as turmas de 2024, mas a gente tem ainda uma turma de Excel e modelagem para este ano. Então aproveita, se inscreve e alguns dos cursos estão com inscrições antecipadas e um descontinho para você aproveitar até o final desta semana, ok? Bom, vamos seguir aqui para as notícias, Yuri. Eu vou começar aqui falando sobre uma notícia do Neofeed. O título é o seguinte: Natura Co avança no processo de venda da The Body Shop. Bom, a Natura, ela foi com muita sede ao pote e agora ela vai precisar executar algum tipo de reestruturação. E segundo a notícia, será de marca. Eles anunciaram ter fechado um acordo de exclusividade com um fundo alemão chamado Aurelius para negociar a venda da The Body Shop. Esse tipo de acordo de exclusividade é uma parte integrante de boa parte aí dos processos de fusões e aquisições dentro das negociações de grandes ativos. Então é muito comum que durante alguma etapa de um processo de aquisição ou de fusão, existe uma exclusividade com alguns dos stakeholders, ou um dos stakeholders, que está participando daquele processo justamente para ter maior confiança na abertura de informações, para ter uma negociação um pouco mais, vamos dizer assim, equilibrada. Isso geralmente acontece depois de uma etapa um pouco mais competitiva do processo de aquisição, onde você abre informações mais genéricas para uma série
de possíveis compradores, nesse caso, compradores, né? Bom, ainda não tem garantia de que haverá um acordo, mas a exclusividade já é um caminho de que o negócio está ficando um pouco mais consolidado. A gente vai dar uma olhada nos financials da Natura para entender um pouco qual que é a pressão que ela tem em relação a essa venda, né? E dá para sacar um pouco. O valor estimado pelo time do Itaú BBA, que está na reportagem, para a The Body Shop, numa eventual venda, seria algo em torno de 3,4 bi de reais. Já uma fonte britânica diz que o negócio pode ser fechado perto de 2,5 a 3, o que seria um belo de um downside, né? Talvez necessário se a venda tiver que ser executada para reduzir o endividamento da Natura. E a gente vai entrar nesse ponto também. A reportagem ainda lembra que a empresa vendeu a Aesop, que é uma outra marca que ela tinha, ela vendeu para a L'Oréal, na época, pelo valor de 2,5 bi de dólares. A questão é que a Natura fez uma série de aquisições relevantes nos últimos anos, mas viu que executar as sinergias operacionalmente é mais difícil do que no Excel. No Excel já é fácil errar, hein? A não ser que você tenha feito o General Business Program, aí a chance de você acertar é muito mais alta. Mas unir as operações, empresas com culturas diferentes, estratégias, portfólios distintos, mesmo que do mesmo setor, é um grande desafio e não é garantia de sucesso. Na semana passada, o Yuri comentou sobre a BRF. A BRF, ela nasceu de uma aquisição da Sadia pela Perdigão, e essa aquisição aconteceu em 2008. E até hoje, a BRF sofre com problemas nessa conexão entre as operações. E a gente está falando aqui de duas empresas que atuam no mesmo setor, salsicha, né? Enfim, a Natura, ela comprou a The Body Shop da L'Oréal, né, coincidentemente, em 2017, na época por 1 bi de euros. Ou seja, é muito provável que a empresa seja vendida a um valor menor do que o valor de aquisição da época, né, considerando aí que deve haver esse deságio. A The Body Shop, segundo a reportagem, né, tem 3.000 lojas, opera em 70 países e tem mais de 10 mil funcionários. A receita no último trimestre foi de 800 milhões de reais, queda de 12% em relação ao mesmo período de 2022. Vamos dar uma olhada rápida nos financials da Natura? Eu separei alguns dados aqui principais para a gente entender o que está rolando. A receita líquida no segundo TRI foi de 7,7 bi de reais, contra 8,1 no segundo TRI de 22, ou seja, uma queda de 4%. Eles colocam lá a queda com moeda constante, né, ou a variação em moeda constante, ou seja, sem contar a variação cambial, o efeito cambial. Nesse caso, a receita subiu 1,9%, o que é melhor do que uma queda, mas não necessariamente é um bom indicativo. Quando a gente desce para. Porque, enfim, teve inflação, a inflação foi maior do que isso no período, etc. Mas, se a gente pega por unidade, a gente tem que a Natura &Co Latam, que contempla as marcas Natura, Avon no Brasil e Avon Hispânica, e também Casa Estilo, teve um aumento de 5,8% sem contar efeito cambial. Ou seja, aqui já tem um resultado mais legal. Vale ressaltar que a marca Casa Estilo caiu 28%. Então, a gente tem um resultado muito bom da Natura. A Avon também caiu, mas um pouquinho menos. A The Body Shop, com essa receita de 800, ela teve uma queda de 12,5% sem contar a variação cambial. Ou seja, um resultado realmente bem ruim a The Body Shop nesse último trimestre. E a Avon teve uma queda de 1,3% em moeda constante, né? Teve aí uma receita de 1,5 bi. Ou seja, 70% aí da receita da Natura e Co. é da marca Natura, Avon no Brasil, Hispânica e Casa Estilo. A margem EBITDA, olha só que interessante, a margem EBITDA subiu 2,3 pontos percentuais, chegou a 9,7% de margem. E você fala, poxa, a margem EBITDA subiu, excelente. Pois é, ela subiu por quê? Não foi aumento de receita, a gente já viu aqui, ela subiu por corte de despesas, principalmente. Bom, isso é bom? Eventualmente é bom, né? A gente tem que entrar um pouco no detalhe, né? Se a gente pega a margem por unidade de negócio, a gente tem que a marca Natura &Co Latam, ela é responsável por boa parte dessa margem, 13,3%. The Body Shop subiu, mas ainda é uma margem mais estreita, 4,4%, e a Avon 5,4% também subiu. Qual que é o problema? O problema é que a empresa está queimando caixa à beça.
O free cash flow, fluxo de caixa livre, foi de negativos 965 milhões. E, pior do que isso, o endividamento ou a alavancagem. Quando a gente pega a relação dívida líquida por EBITDA, ou seja, seria a capacidade de pagar as dívidas aí, com a sua operação, a Natura vem subindo essa métrica de alavancagem trimestre a trimestre. Ela estava com cerca de 2,5, a dívida líquida por EBITDA, no segundo TRI de 22, e passou para 4,2 agora, sempre subindo. A alavancagem só aumentou, o resultado caiu. E aqui a gente observa que a venda vai acontecer, na minha opinião. A gente vê de forma clara que, mesmo a margem subindo, né, se você continua queimando caixa e aumentando a dívida, esse aumento de margem ele é inócuo. As margens maiores, elas refletem controle de custos, que é importante, mas acompanhado de queda de receita, não é o melhor dos mundos, é redução de danos. O problema é isso associado à queima de caixa. Lembrando que o que quebra uma empresa, o que prejudica a empresa é caixa, não é necessariamente resultado, né? Eu não vejo como a Natura pode seguir sem a venda da The Body Shop, porque ela precisa reduzir a sua alavancagem e começar a gerar caixa, independente da melhoria de resultado, que é bom, mas é paralelo. Não dá para fazer uma coisa só. Não é só aumentar a margem EBITDA que vai fazer com que a alavancagem reduza e com que a empresa passe a gerar caixa, porque a gente já viu na materialidade que não é isso que está acontecendo. Então, aposto sim que a venda vai acontecer e chuto ainda que o valor vai ser abaixo do valor que o time do Itaú BBA está colocando aí, porque a Natura está pressionada para realizar essa venda. Tá? Isso é uma análise pessoal aqui e vamos ver se eu acerto nos próximos meses, porque parece que é quando a venda vai acontecer. Vamos seguir para a próxima notícia, que eu vou contar com a ajuda do Yuri para falar um pouquinho sobre essa, que é fresquinha, fresquinha. Infomoney, eu peguei duas, na verdade, mas eu vou citar aqui da Infomoney. Operadora de Starbucks e Subway no Brasil pede recuperação judicial. Yuri, pelo que conversamos aqui, você coincidentemente passou na frente de uma loja do Starbucks e estava fechada, né? Enfim, conta um pouquinho o que está acontecendo com o Starbucks no Brasil. Vamos lá, Habib. Bom, eu busquei essa notícia aqui, Habib, porque na segunda-feira passada, né, dessa semana, eu passei no Starbucks de manhã e peguei o meu café lá, o meu latte vanilla que eu adoro, e fui para o trabalho. No outro dia, Habib, eu passei em frente e estava lonado, fechado. E eu falei, caramba, mas fechou para obra? Eu fui pesquisar e descobri que tinham fechado a operação. E caramba, mas ontem eu comprei o café, fiquei surpreso, na Faria Lima, ali perto da Rebouças. Enfim, Habib, fomos atrás aqui e resolvemos comentar essa semana sobre isso. Bom, deixa eu fazer um leve histórico, né? Em 2006, por meio de uma joint venture, a Starbucks começou a operar no Brasil. Era 51% de investidores locais e 49% dos investidores americanos. Em 2010, os americanos se tornaram 100% donos do negócio, compraram a participação dos sócios locais. Isso é um grupo. A South Rock, que é o motivo da notícia aqui, é uma empresa fundada em 2015, se especializou em restaurantes de aeroportos com alimentos e bebidas, fundou a empresa lá, o Fundo Bar. E, tá bom, como é que elas se relacionam, né? Em 2018, eles fecharam um acordo de licenciamento com Starbucks. Então, a South Rock passou a ser aí a operadora exclusiva dentro do Brasil das lojas do Starbucks. Passou para South Rock 113 pontos que foram adquiridos dos americanos, 113 lojas, que eram localizadas em 17 cidades. Em 2022, eles adquiriram a operação brasileira da marca Italy e só inauguraram uma loja nesse período. Em maio de 2022, eles assumiram a gestão das franquias do Subway
Isso ficou fora aí dessa proteção dos credores. E também tem no portfólio marcas como Italy, como a TGI Fridays, né? Então, Italy, TGI Fridays, Subway e Starbucks. Eles administram hoje cerca de 190 lojas no Brasil. Eu não sei exatamente o número, né? Porque assim como fechou da Faria Lima, pode ter fechado outra que eu não tenha conhecimento aqui, Rabi. Bom, eles pediram a recuperação judicial e palavras do Head: proteger financeiramente suas operações no Brasil, atrelado a decisões estratégicas para ajustar o seu modelo de negócio à atual realidade econômica. Bom, o que é um pedido de recuperação judicial, né? Primeiro, suspensão de cobranças, um juiz aceita o pedido, os processos de protestos ficam suspensos por 180 dias. É eleito, nomeado um juiz, um administrador judicial, que fiscaliza o processo e faz a comunicação junto aos credores. É apresentado um plano em 60 dias de RJ, onde apresenta proposta para negociar as dívidas e manter a empresa ativa. Há uma Assembleia Geral com os credores que se reúnem para votar a proposta. Beleza. Se for aprovado, o processo dura cerca de 2 anos, é o prazo aí estimado, e o processo é arquivado se der certo. Se descumprirem um acordo, não deu certo, a empresa não cumpre o prazo ali, não cumpre as funções que foram eleitas, os credores podem pedir a falência. Se o plano de RJ for rejeitado por fim, imediatamente a empresa encerra as atividades, os bens são leiloados e os pagamentos dos credores, por ordem de preferência ali, são realizados. Bom, qual é a parte boa da recuperação judicial? Eu melhoro a cadeia, eu mantenho a cadeia, com os credores, com os fornecedores, clientes e colaboradores. E qual que é a parte ruim? A parte ruim é que muita gente fica sem receber dinheiro de quem entrou com RJ. Enfim, o que eles vão ajustar com essa RJ? Primeiro, o número de lojas, das operações, mantê-las rentáveis, calendários de novas operações, vão fazer o alinhamento com os fornecedores e com os principais stakeholders. Quais são os problemas, né, as oportunidades aí que ajudaram eles ou atrapalharam eles, né, para chegar onde eles chegaram? Citaram aqui pandemia, inflação e taxas de juros altas. Para finalizar, fontes, de acordo com o Valor Econômico, afirmam que a expansão promovida pela gestora ocorreu de forma desestruturada. Estão com dificuldades aí de pagar aluguel em alguns pontos. Cresceu muito, né? Quase dobrou de 2018 para 2022. Diversificou o portfólio com outras marcas. Podem ter sido problemas que acabaram por ocasionar a RJ só do Starbucks, só da representatividade do Starbucks no Brasil, Habib. Pois é, hein, Yuri? Vamos ver se tem relação mesmo em relação à loja fechada e outras eventuais lojas fechadas e a recuperação judicial. Mas vou te falar que eu, até quando eu, enfim, estudei lá nos Estados Unidos, todo dia eu pegava o meu café latte, dava aquela aquecida eventualmente, e hoje talvez eu não possa mais contar com um café latte. E o Starbucks tem uma magia, né, de fazer de um café bastante mediano, né, algo através da experiência muito relevante, muito interessante, né? Mas hoje eu não vou poder mais contar com um café latte, então vou ter que fazer o meu café com leite em casa, como eu já tenho feito geralmente. E também vou ter que me esquentar nesses dias frios, porque o tempo tá ficando meio maluco, né? Com a minha pullover da Insider Store, inclusive eu estou com ela aqui, não vestindo, porque aqui em casa já tá mais quente, mas lá fora eu trouxe aqui, tô mostrando no vídeo, viu, para quem está vendo o vídeo. Muito legal o produto, viu, pessoal? Eu já tô com esse pullover há um tempo. Pullover é uma blusa, hein, pessoal? Então, enfim, nada muito. É só o nome mesmo, mas fancy, né? Mas é muito confortável, bastante interessante para dias mais amenos de frio e até quando está um pouquinho mais frio, falando do contexto São Paulo, hein, pessoal? Não do contexto Finlândia, né? Mas funciona muito bem para essas temperaturas mais frias ou mais amenas. E vem com toda a tecnologia têxtil que a Insider coloca dentro dos seus produtos e a preocupação ambiental, que inclusive a gente comentou da Natura, e a Natura ela é bastante conhecida pela sua preocupação com relação a aspectos ESG, ambientais, sociais, de governança. E a Insider, nos seus produtos,
dadas as suas matérias-primas, a tecnologia têxtil utiliza muito menos água do que na produção normal, além de realizar, né, um portfólio que é atemporal, que não depende de moda, como a camiseta, a tech t-shirt que eu estou usando e sempre vou usar porque nunca vai sair de moda. Até porque eu sou razoavelmente crítico do fast fashion e de você ter dúzias e dúzias de quilos de roupas no seu armário que você usa uma vez e depois não usa mais. Isso não acontece com a Insider Store e a blusa tem sido bastante usada por mim, viu? Para você que tem interesse em conhecer mais sobre a blusa, o pullover, você tem 12% de desconto, não só nesse produto, mas na loja toda. Dá uma olhada lá, o link está na descrição para você acompanhar se você quiser conhecer e ainda não conhece os produtos da Insider. Bom, vamos seguir aqui com as próximas notícias. Vamos mudar de tema, Yuri, agora falando sobre mídias sociais. Eu peguei aqui do Neofeed e o título é: Elon Musk cumpre profecia e plataforma X perde 55% do seu valor em um ano. Olha só que estratégia curiosa, Yuri. Geralmente a gente compra um ativo com a expectativa de vê-lo valorizado. Parece que o Elon Musk tem uma estratégia oposta. Será que ele está vendo algo que ninguém mais está vendo? Queria que você me elucidasse aí sobre esse tema. Habib, eu não sei se eu vou conseguir te responder essa pergunta. Ela é, no mínimo, capciosa. Mas vamos lá. Teve um comunicado interno da empresa, a gente pôde avaliar dentro do Twitter, né, dentro do ex-Twitter, agora X, que a empresa vale algo em torno de 19 bi de dólar versus os 44 bi que Elon Musk pagou pelo Twitter há um ano atrás. Ele está fazendo um ajuste na participação de ações dos colaboradores que continuam no negócio. Então, pessoas que receberam uma participação da empresa lá atrás, com o fechamento de capital, ele está fazendo esses ajustes. E aí, agora, tirou de 44, passou para 19. Bom, após um ano da gestão do Twitter, ou X agora, hoje são 245 milhões de pessoas ativas, então o número caiu significativamente. Mais de 80% dos 7.500 colaboradores foram demitidos ou pediram demissão. Atualmente são 1.500 colaboradores, mais ou menos. A publicidade, que é a principal fonte de receita, caiu 60%. Bom, com todo esse caos instalado, com essa profecia dele que deu certo, né, como quebrar uma empresa. Bom, na reunião da semana passada, o Musk expôs como a plataforma poderia diversificar as receitas. E aí me chamou a atenção aqui o pipeline de oportunidades. Assinaturas, então receita recorrente, a gente ensina aqui nos nossos cursos do GBP, é uma prática interessante, mas eu vou pagar o X, assinatura para quê? Ele anuncia aplicativo multifuncional, seja lá o que isso quer dizer. É uma fala absolutamente evasiva. Multifuncional, vai fazer de tudo. Bom, ele pode ir para a parte de namoro, relacionamento. Vai ser um competidor do Tinder? Falou que vai para recrutamento de empregos. Vai competir com LinkedIn? Plataforma de e-commerce. E ele diz aqui que o diferencial estratégico da plataforma de e-commerce é one-click checkout. Você fazer o checkout rápido ali, fácil de comprar. Mas de verdade, vocês ouvintes estimam que nenhuma outra plataforma quer entregar isso também? Então, qual que é de fato o diferencial estratégico do X, né? Qual, a gente costuma dizer aqui nos cursos de estratégia, qual o problema do mundo que ele vai resolver? Bom, você pode fazer o que você quiser no sistema, inclusive quebrar Elon Musk. Para finalizar, Linda Iaccarino, que é a executiva-chefe, ela, nesse mesmo encontro aí, previu que a plataforma vai obter lucro a partir do início de 2024. Essas palavras ainda não saíram da boca de Elon Musk. Eventualmente, eles estão levemente desalinhados ou com não tanta credibilidade assim, Habib. Yuri, é complicado. A gente tem uma empresa que foi adquirida de uma forma bastante controversa, através de idas e vindas, com uma série de problemas. O próprio Elon Musk desconfiando de aspectos técnicos relacionados aí a contas falsas, etc., do Twitter.
E não me parece que muita coisa foi feita nesse sentido, ou seja, as críticas que ele fez continuam sendo válidas e assim por diante, além de que a plataforma perdeu muitos anunciantes. E como a gente já sabe, para você que realizou nossos cursos e para você que acompanha aqui as análises que a gente faz, sabe que para essas plataformas o anúncio, a publicidade é vital. E a gente vai ver isso também na próxima notícia. Peguei aqui do Valor Econômico. Meta cria assinatura para acesso a Facebook e Instagram sem anúncios na Europa. Bom, a Meta, dona do Facebook, do Instagram, do Facebook Messenger, do WhatsApp e de uma tentativa frustrada de criar um metaverso e popularizar com o novo nome, está com uma novidade, no mínimo interessante, que é o modelo de assinatura do Instagram e do Facebook. Isso na Europa exclusivamente. Como que funciona? A partir de novembro, será possível assinar as plataformas por 10 euros por mês, se for pela web, ou 13 euros por mês, se for pelos aplicativos da Apple. Muito bom, hein, Apple? Ajudando aí o modelo de negócio da Meta. Isso para acessar a plataforma sem anúncios. Ou seja, você entra no Facebook e no Instagram, não recebe anúncio de empresa nenhuma. Esse produto, por enquanto, vai ser oferecido na União Europeia, na Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça. Segundo a reportagem, isso é uma reação às regulações que as Big Techs têm sofrido por causa da coleta e uso de dados dos usuários. Essas regulações na Europa estão sendo cada vez mais restritivas para as Big Techs. A Meta postou sobre a decisão do novo modelo, citando a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, que disse que as empresas deveriam avaliar o oferecimento de serviços alternativos a clientes que não querem expor seus dados, mesmo que mediante uma taxa. Ou seja, o que a gente pode inferir aqui? Né? O que a Meta está criando é um modelo freemium, vamos dizer assim, como funciona com Spotify, por exemplo, né? Onde você tem um modelo gratuito, com anúncios, e um modelo pago, sem anúncios. O YouTube do Google tem também esse modelo, você acessa gratuitamente com anúncios, e ao pagar você elimina os anúncios da sua plataforma. Isso pode ser uma estratégia de negócios, mas o que está aparecendo aqui é que não é uma estratégia, é só uma forma da Meta se colocar dentro das regulações da União Europeia, ou seja, né, dela ter alguma coisa para oferecer, mesmo que não gere valor com isso. Né? Então, isso até dá para entender um pouco a precificação, que me parece um pouco salgada, né? 10 euros por mês ou 13 euros por mês para acessar sem anúncios, me parece um pouco fora da casinha. Mas talvez não seja o intuito realmente da Meta gerar, gerar valor com isso, né? Ter lucratividade com esse modelo, mas só realmente cumprir uma legislação. Na comunicação, eles reforçam que seguem defendendo internet suportada por anúncios. Vale salientar que essa ação, por si só, não garante que a empresa vai passar ilesa pela regulação, porque vai depender dos dados que ainda serão fornecidos ou manipulados dentro desse novo produto. Ou seja, não basta só não mostrar anúncios. Eles têm que mostrar que não coletam os dados, porque essa é a grande preocupação, a coleta não autorizada dos dados. Outro ponto curioso é relacionado com a notícia que o Yuri falou agora, do Twitter, que é um nome muito mais adequado para o X, hein, pessoal? A Meta, ela optou por não lançar o Threads, que é a sua plataforma rival da rede do Elon Musk, na Europa, por causa também de regulação, porque a nova regulamentação da União Europeia proíbe o partilhamento de dados entre serviços. E o Threads, que nasceu como meio que um adendo do Instagram, não poderia pegar os dados do Instagram para a sua plataforma, mesmo que sejam aplicativos diferentes, né? São da mesma empresa partilhando dados entre serviços.
Uma coisa curiosa é que se você quiser apagar sua conta no Threads, você que tem essa conta, está aqui no Brasil, etc., você precisa apagar sua conta do Instagram, ou seja, está intimamente relacionado. E os dados também, tanto que há sugestões de pessoas para seguir, tudo isso utiliza dados da rede anterior. Vamos dar uma olhada nos financials, né? Porque assim, apesar dos esforços para se adequar à regulamentação, a Meta não está lá muito mal financeiramente, né? A empresa teve uma receita no terceiro tri, já saiu o resultado, de 34,1 bi de dólares, um aumento de 23% na receita em relação ao mesmo período do ano anterior. Se a gente pega anúncios, é 98,5% da receita. É anúncio. Ou seja, a ideia de suportar as redes sociais por anúncios aqui faz muito sentido. Quando a gente analisa o Spotify tem uma receita muito maior nas assinaturas do que nos anúncios. Ou seja, não funciona da mesma forma para modelos de negócio diferentes, mesmo que dentro de um setor de tecnologia. Por isso que nos cursos a gente analisa uma série de casos e a gente trabalha essas nuances. Não dá para analisar Meta como a gente analisa Spotify e fazer um paralelo, por exemplo, né? Isso é muito importante. Então, para redes sociais, principalmente para Meta, os anúncios são vitais. Por isso a preocupação com relação às regulamentações. Isso ainda mais porque a Europa foi a região em que a receita mais cresceu no último ano. 35% de aumento. As outras regiões todas cresceram também, mas foi a que mais cresceu. Então a regulação na Europa pode prejudicar essa linha de receita. Acredito que nada que seja tão abissal a ponto de fazer a Meta quebrar, hein, pessoal? Mas se eles perderem a receita da Europa, por exemplo, ou parte dela, a gente está falando aqui de mais de 22% da receita da companhia. Então não é irrelevante, é uma receita bastante pesada. E se essa regulação se espalhar ao redor do globo, aí sim a Meta terá problemas e não vai ter assinatura que salve a empresa. Mas eu acho muito difícil que isso se materialize, né? É, a Meta ainda tem a divisão Reality Labs, que é a parte da realidade aumentada, que faturou 210 milhões no trimestre, com uma queda de 26%. Essa divisão só cai. Espero que um dia chegue a zero, né? Mas isso é só uma esperança pessoal, porque eu tenho um pavor desse negócio de metaverso. O lucro operacional da empresa foi enorme, 13,7 bi de dólares, uma margem de 40%, ou seja, a margem dobrou de 20% para 40% de um período em relação ao outro. Ou seja, além do aumento da receita, eles também implementaram redução de custo em praticamente todas as linhas. No resultado, eles deixam isso bastante explícito. Ou seja, a empresa ela é uma máquina de dinheiro. E os usuários continuam crescendo em uso. Mesmo que a taxa seja mais reduzida, né, do crescimento de usuários, a empresa ainda fatura muito, alicerçado em anúncios. A questão dos dados certamente será um problema para os resultados da empresa, mas como eu estimo, nada que faça a Meta quebrar, né? Por quê? Porque tem poucas coisas mais aditivas do que as redes sociais. E isso traz pressão pública para que o negócio continue rodando, mesmo com regulação, né? Então a empresa ainda teria uma receita relevante com anúncios, e a regulação não deve ser um impeditivo em todas as regiões, pelo menos no curto ou médio prazo. Ou seja, é uma preocupação. A gente observa que as empresas de tecnologia, elas militam contra regulações governamentais, porque isso é vital para elas. O modelo de anúncios é o responsável pelo crescimento e pela sustentabilidade financeira. Ela só colocou essa assinatura para a regulação, não me parece nada estratégico da empresa, é só para ter um check ali, falar que está fazendo alguma coisa relacionada à proteção de dados, mas acho bem difícil que esse modelo se sustente, o modelo de assinatura, vai continuar alicerçado em anúncios. Felizmente, eu estou cada vez mais distante das redes sociais, e eu não acompanho muitos anúncios porque eu não acompanho muitas redes sociais, né? Enfim, com algumas exceções, como o LinkedIn, eventualmente, para fazer algum contato pessoal,
mas não como ficar rolando o feed, né? Mas eu acho muito difícil que esse movimento de ausência das redes sociais seja popularizado em excesso, apesar de que na semana passada Yuri fez uma boa análise relacionada a esse tema, né, Yuri? Você lembra? Com certeza, Habib. E ainda me rendeu a semana inteira de comentários de colegas, amigos que escutam o nosso podcast. Até o pessoal do trabalho também que passou a acompanhar, né? Pô, eu vou. Teve um colaborador que falou: eu vou silenciar as notificações dos seus e-mails também, viu? Eu falei: beleza, fica à vontade. Se entregar o resultado, é, como a gente comentou, né? Se você cumprir as suas obrigações, não há nenhum problema em silenciar notificações. Saiba fazer com cautela e bom procedimento, né? Um processo adequado para não deixar nada para trás, né, Habib? Mas vale voltar lá no podcast a semana passada e escutar esses comentários também. Pois é, a gente tem um movimento de algumas pessoas, principalmente da geração Z, com um pouco de excesso de tecnologia, trazendo algumas melhorias no seu dia a dia, como eliminando notificação, reduzindo o uso de redes sociais, etc. Mas, como eu falei, acho que ainda, né, tem uma grande população só de usuários ativos mensais. A Meta tem quase 4 bilhões de pessoas, né? Muita gente, é quase metade da população mundial utilizando os produtos da empresa, né? Estando presente. Então, acho difícil que essas regulações quebrem a empresa no curto prazo, mas elas podem sim e já estão incomodando bastante. Bom, vamos seguir para a nossa discussão do episódio de hoje, Yuri. Eu separei aqui uma notícia do Valor Econômico. Empresas oferecem licença para funcionários em caso de falecimento de pet, tá? Aqui a notícia traz o highlight da dispensa para falecimento, mas eu acho que vale a pena a gente englobar alguns outros temas, e eu queria que você trouxesse todos esses temas para a gente falar sobre relacionamento entre pet, trabalho e licença. Beleza, Habib, vamos lá então. Bom, a notícia do valor, ela anuncia que tem. A notícia do valor, não. A notícia do valor, né? A notícia que tem aí inúmeras empresas adotando essa prática. E eu, particularmente, confesso que não conhecia ainda, mas a reportagem citou aí 4 exemplos. O primeiro, a empresa Brivia, onde Sandra Raquel Roque, que é Head de Human Capital da organização, diz: entendemos que os animais de estimação são membros queridos das famílias e que a perda deles pode impactar muito emocionalmente uma pessoa. A segunda empresa é a Mars, que tem o Pet Friendly desde 2012, quando passaram a permitir que os colaboradores levassem os pets de estimação em todos os escritórios da companhia. Terceira empresa, a Royal Canin Brasil, em 2022, passou a oferecer o benefício de licença por luto. A Juliana Gonçalves, né, que é a head de RH, associa essa prática à preocupação da empresa com a saúde mental de seus funcionários, equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. E quarto, último, e não menos importante, a MSD implantou o Luto Pet em março de 23. A Larissa Poltronieri, líder de RH, disse: observamos que muitos colaboradores da empresa possuem animais de estimação e que é impossível falarmos de família sem citarmos a participação aí de cães e gatos, apesar dela ter limitado aqui pets a cães e gatos, né? Tem gente que tem outros pets. Beleza. Eu vou dividir a conversa aqui, Habib, em 3 partes, tá? Para a gente poder discutir. A primeira é levar o pet para o escritório. Bom, eu particularmente sou contra, porque eu tenho alergia a pelo de cachorro. Eu não consigo ficar no ambiente, eu fico espirrando, eu fico com rinite. Tem pessoas que vão ao hospital, tem um amigo nosso, né, o Wesley, aqui do BEC, da BTC, que tem que ir para o hospital, ele tem alergia, assim, de passar mal. Então, nem todos são respeitados quando todos os escritórios são liberados para levar o pet. O segundo, a licença paternidade, maternidade ou adoção. Eu não consigo nem comparar um ser humano com um pet, é inconcebível isso. A burocracia que tem para se adotar um ser humano,
uma pessoa, tudo que você tem que provar como família, provar o quanto de dinheiro você tem, a condição socioeconômica, a condição familiar adequada para se adotar um ser humano, com um pet que você passa ali no veterinário, adota um filhotinho, enfim, um pouco maior, leva para sua casa. Não consigo comparar, então a segunda parte é essa. E a terceira é o luto, que aqui eu tenho mais empatia, porque quando perdemos algo querido, alguém querido, uma pessoa ou um pet, a gente fica triste, a gente fica chateado e, óbvio, temos que viver ali o nosso luto, a nossa relação com aquele momento. E aí é uma questão de empatia também da empresa, dos líderes, para poder ajudar o seu colaborador que sofre com isso. Então, Habib, eu gostaria de que você comentasse esses 3 pontos. Primeiro, levar pet para o escritório. Eu sou contra e posicionei aqui os meus argumentos. Segundo, licença paternidade, maternidade e adoção. Eu, apesar de ter aqui a empatia, acredito que nada se compara a um processo de adoção de um ser humano, não dá para colocar na mesma frase. E terceiro, a questão do luto, né? O quanto tempo uma pessoa pode ficar fora por questões de saúde mental e de perda de um pet querido. Pô, vamos lá, vou tentar trazer algumas nuances aí em relação a esses 3 pontos que você colocou, hein, Yuri. Vou começar pelo seu último ponto, que diz respeito ao à licença relacionada ao luto da perda de um pet. Aqui a gente já discutiu algumas questões relacionadas à saúde mental, a burnout, dentre outras coisas no ambiente de trabalho. E um ponto que a gente colocou é em relação a uma flexibilidade que os recursos humanos da empresa, os gestores, eles têm que executar para ter um bom ambiente de trabalho, tá? Então, como você falou, a perda de um pet, eu já perdi um pet. Eu hoje estou no período sabático de pets, mas em breve pretendo adotar. Porém, é, é uma, é uma perda relevante, né? A gente se conecta com o bichinho e tal, e acaba sendo é, traumático e triste para muita gente, que pode prejudicar um dia de trabalho, etc. Então, não só em relação à perda de pet, mas em relação a desgastes emocionais, uma flexibilidade da empresa é importante, tá? Então, e cabe menos à empresa avaliar um motivo, na minha opinião, né? Então, será que perda de pet vale ou não vale um dia off? Eu acho que essa análise do dia off está muito mais relacionada à análise interna da pessoa que pediu pelo intervalo do que da empresa em si. Vamos supor que a pessoa ela se apegou a um objeto. Sei lá, eu toco violão, guitarra, eu tenho um violão aqui atrás, né? E aí eu, sei lá, o violão quebra ou é roubado e etc. E eu sou muito apegado a esse objeto. E eu fico muito triste porque eu fiz um investimento e porque tenho memória afetiva, etc. Será que cabe à empresa analisar se esse é um motivo relevante ou não para eu passar um dia fora do escritório, né? Então acho que esse é um ponto que a gente tem que ponderar. Claro, aqui vale o disclaimer, né? Se toda semana eu tenho um episódio que faz com que eu tenha que ficar fora um dia, talvez haja outro problema que precisa ser tratado, né? Então, acho que aqui as coisas têm que ser conversadas, mais do que impostas através de uma regulação, né? Só que dia off eu concordo bastante com o Yuri. Fala, Yuri. Ô, Habib, e eu não estou aqui, a gente também não está. Eu estou emitindo a minha opinião, né? Claro, porque é polêmica, eu tenho que dar minha opinião, não vou ficar em cima do muro. Meus alunos conhecem eu aí do GBP, sabem que eu falo mesmo o que eu tenho para falar. Mas o ponto é assim, isso não quer dizer que eu não gosto de pet, isso não quer dizer que eu não admire quem cuida do pet, isso não quer dizer que eu não quero ter um pet, eu só não posso porque eu tenho alergia, por exemplo. E eu respeito o luto, e eu respeito a ideia da licença paternidade, do tempo aí. Eu preciso ir no horário comercial, num cartório para registrar o meu pet em algum lugar. É óbvio que eu, como líder, vou liberar a pessoa para ir fazer o que ela precisa, mas não queira ficar uma semana em casa para receber bem o seu pet e tratar ele melhor naquele momento, porque você vai ficar mais ausente do que presente com o seu pet, principalmente se você tiver num trabalho mais presencial do que remoto, que a gente também já discutiu aqui como relativa à polêmica dos momentos, sabe?
Exatamente, a gente está falando aqui de situações, corporativas, né, que exigem aí uma tomada de decisão da gestão, da liderança, como o Yuri acabou de colocar. Muitos líderes com bom senso, obviamente, vão trazer flexibilidades, como eu falei dessa questão do luto. Eu sou completamente favorável, até porque eu sei que as pessoas se apegam bastante aos pets e isso traz um apelo emocional com a perda, tá? Eu acho perfeitamente plausível e recomendo aos líderes que permitam esse tipo de flexibilidade, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto diz respeito à licença na adoção, né? Então, como o Yuri falou, o processo de adoção de uma criança, de um ser humano, é altamente desgastante e pela legislação, isso foi uma decisão inclusive do STF, a licença maternidade, ela é igual para a mãe que gera o filho e para a mãe que adota o filho, né? Agora, é altamente complicado, né, fazer qualquer comparação entre criança e pet, tá? Assim como a gente ensina aos alunos que a gente não pode comparar estrutura de ativos e passivos de uma empresa do setor de hotelaria e turismo, como onde o Yuri trabalha, e de uma siderúrgica, né? A gente não deve fazer comparações brutas entre pets e seres humanos. Eu já tive pet e eu tenho um ser humano hoje que vive em casa e não há qualquer comparação relacionada a trabalho, desgaste, custos, nada. É absolutamente incomparável. É completamente incomparável. E só quem tem as duas experiências sabe falar isso, né? De qualquer maneira, mesmo sem comparar, é legal da gente analisar. Então, quando a gente pensa numa licença, o Yuri colocou um ponto relevante, né? Se você fica muito tempo ausente, uma coisa é em relação a filhos. E eu já falei que eu sou favorável à licença paternidade igual à maternidade, até pela questão de reduzir desigualdade de gênero, dentre outras coisas. E a empresa tem que lidar com isso, como na Europa muitas empresas já lidam. Porém, se esses motivos começam a aumentar, você corre risco de ter uma série de problemas dentro da estrutura operacional, né? Eu acho que a licença para pet deve seguir a mesma regra do luto, né? Não uma regulação específica comparável à regulação de humanos, né? Mas uma conversa, um bom senso, um acordo. Aqui eu acho que funcionaria muito melhor. Já indo para o último ponto, né, que foi o primeiro que o Yuri falou, que é o pet no ambiente de trabalho. Eu amo pet. Se eu estou no escritório e tem um cachorro de 1 metro de altura do meu lado, eu fico no paraíso, né? Gato também, gosto igual. Mas nem todo mundo pode, como o Yuri, por exemplo, que tem alergia, e tem pessoas que têm medo, né? E isso eu experienciei na minha própria família, com a minha digníssima mãe. Um beijo para minha mãe, que certamente está acompanhando, que ela, hoje já bem melhor, né? Mas no passado ela tinha muito medo, principalmente de cachorro. E se ela vai para o escritório trabalhar e tem um cachorro no escritório, ela vai embora, ela vai para casa, né? Não importa se o cachorro está na coleira, não importa, né? Isso é algo que acontece com algumas pessoas, né? Talvez hoje seja um pouco menos comum e tal, mas tem muita gente que tem algum tipo de medo, de fobia de animais. E aí, o que fazer, né? Aí a gente pode pensar no seguinte: vamos executar a mesma estratégia que eu acabei de falar de luto e de licença na adoção, né? A gente usa o bom senso. Quem sabe, se todo mundo no escritório aceitar, a gente pode permitir essa regra, ao invés de colocar isso como regra para todos os escritórios, igual a Mars faz, né? Mas aí o Yuri levantou um ponto, né, Yuri, relacionado a essa possível estratégia. Tem um grande problema, né? Temos um grande problema, né? Porque, no limite, se eu colocar essa regra, eu estou discriminando quem não pode ou não tem acesso a pet para entrar no escritório. E aí, qual que é o preconceito que você vai praticar? Então, é uma decisão difícil, de fato é polêmico, e não é trivial tomar essa decisão, Habib. Estamos aqui discutindo para tentar achar um consenso,
tentar equilibrar as pontas, mas no limite, você como tomador de decisão, e a gente ensina isso no nosso curso do GBP, tem que tomar decisões difíceis. E essas decisões difíceis não agradam a todos. Tem que saber lidar com esses conflitos, confrontos e aprender a gerir as crises que aparecem na sua vida corporativa. Exato. No caso específico do escritório, então, se você tentar fazer um acordo do time para ver se pode colocar o pet dentro do escritório, você pode trazer uma situação de pressão social, onde uma pessoa, uma única pessoa, tem problema em relação a ter um pet no escritório, seja por alergia, seja por fobia, o que quer que seja, e essa pessoa se sente pressionada e se sente mal por ser a única pessoa que discorda daquela decisão do grupo, inclusive ela pode sofrer represálias por isso, né? Então isso é altamente problemático. O outro ponto é a gente pode fazer um processo seletivo e garantir que a gente só contrate pessoas que aceitam pets. Aqui pode até funcionar, mas a gente entra numa outra seara problemática, que é a discriminação, como o Yuri falou, no processo seletivo, né? E aqui os riscos são ainda maiores. Então eu acho é, bastante complicado trabalhar com liberação de pets no ambiente de trabalho. Eu, particularmente, gostaria bastante, né? Adoro a presença de pets nos locais onde eu estou, mas em empatia ao meu colega Yuri, que tem alergia, e principalmente pelo fato de eu não gostar, né, de trabalhar no mesmo escritório que o Yuri, com ele tendo um ataque de rinite, prefiro ele muito saudável, né? Eu já concordo plenamente com a visão dele de que isso não deve ser estimulado. Infelizmente para mim, mas como eu prefiro tomar decisões que afetam coletivamente a sociedade e não apenas o meu conforto individual, eu acredito hoje que esse é o melhor caminho, né? Não ter pets no ambiente de trabalho, né? A não ser que seja, talvez, né, unânime, né? Todo mundo gosta muito e tal, mas tem que tomar muito cuidado com isso. E tanto o luto quanto a parte de licença pela adoção, para cuidar melhor no comecinho e tal, que isso seja negociado. Eu acredito também que é o melhor caminho. Muito diferente, não comparável com a licença paternidade, licença maternidade, porque são temas completamente diferentes. Esse é o meu ponto. Yuri, se você quiser complementar, fica à vontade. E também vou pedir para você dar seu recado final para tudo. Habib, não tenho muito a complementar, não. Dei opiniões aqui que eu sei que eu vou ter alguns haters, faz parte, mas tenha empatia. Se você tivesse alergia, o que você faria? E para finalizar, obrigado a todos que nos escutaram até aqui. Comentem nos vídeos, compartilhem com as pessoas que você acredita que possam fazer bom uso das nossas análises. E até a semana que vem. Goraeb, estamos te esperando. Até mais. Valeu, Habib. Tchau, tchau. Muito bom, inclusive Goraeb, que é pai de pet. A gente vai pedir a opinião dele no próximo episódio para ver se ele distou aqui do que a gente fala, mas eu estou certo de que não, de que ele está bem próximo aí da nossa visão. De qualquer forma, agradeço muito, Yuri, sua participação hoje de novo. Obrigado por toda a adição que você traz aqui para a gente nas análises. E agradeço a você que nos acompanhou até agora, pelo interesse, pela paciência. E temos um encontro marcado na próxima semana para mais um episódio do BTC Journal. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.